Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do outro lado. Pessoal, o dia tanto quanto interessante hoje, né? Mercado ainda lateralizado, né? Ele está dentro de uma região aí que não chega nem a 2.000 pontos, né? Deixa eu até marcar aqui uma caixinha para nós vermos, né? A região que esse preço se encontra. O preço se encontra dentro dessa região aqui, do 177 até os 179.200 aproximadamente, né? E ele ontem ele não chegou a andar nem 2.000 pontos e hoje é a mesma coisa, né? Aproximadamente aí 1.700 pontos, né? E o que acontece é o seguinte: lembra que nós havíamos comentado, né? Tá dando bug aqui, não? Nós havíamos comentado que o índice ele está dos 180 mil para baixo, ele está dentro de uma região que pertence absolutamente aos vendedores, que é essa região, né, dos 170 mil até a região dos 180 e 500 aproximadamente. O que acontece é o seguinte, aqui dos 180 mil, né? O que acontece é o seguinte, toda essa região de 10.000 pontos, ela pertence aos vendedores. São 10.000 pontos de domínio absoluto, onde os compradores eles entram mais como uma contraparte, né, para gerar liquidez. E é toda uma região de indução, né? Então, agora que o preço chegou nessa região dos 180 mil, e eu já vinha falando sobre isso há aproximadamente um mês, que essa era uma região que o preço tenderia a segurar, porque era a última defesa dos vendedores, né? Então, isso de fato aconteceu, e os vendedores estão segurando o preço nesse momento para que ele não ultrapasse a região dos 180, 180 e 500 aproximadamente. Porque bem sabemos que se os compradores ultrapassarem essa região, o mercado ele terá definitivamente trocado de mãos, ok? Esses 10.000 pontos aí, né, dos 170 mil até os 180, é toda uma região que pertence, né, aos vendedores, né? E, inclusive, com o rompimento dessa região dos 180 mil, os compradores eles têm alvo aqui na região dos 196 mil. É uma região aí de mais de 15.000 pontos, né? Então, o mercado terá muito espaço para subir. Inclusive, após o rompimento dessa região dos 180 mil, 180 e 500 aproximadamente, ele tenderá a subir como um foguete, ok? E aí nós temos aqui a região dos 180 e 500 até os 181 e 500 como uma região de possível manipulação. O preço talvez tende um pouquinho a segurar. E nós temos também alguns pontos aqui dos 183 aos 183.250 como um ponto de atenção também para vendas. E os 184.250 e 750. E a região um pouquinho mais extrema é essa de 186 mil. Só que o BO aqui é o seguinte: ao rompimento dessa região dos 180 e 500, o preço tende a uma aceleração e essas vendas intermediárias, como essa aqui do 181, 183, essas vendas, elas não são vendas muito seguras, justamente porque tende a uma explosão de preço, né? O preço subir de forma mais acelerada, né? Nós brincamos lá no grupo que o preço tende a subir como um foguete. Então a venda um pouco melhor para de fato fazermos será essa aqui dos 184.250 aos 750, e a melhor de todas, né, estará lá em cima
na região dos 186, 250 e 500. Deixa eu até ver aproximadamente quantos mil pontos isso aqui se dará. Quase 6 mil pontos aí, né? Contudo, essas regiões, elas não são tão interessantes, mas são regiões validadas. Então, de acordo com o preço chegar nessas regiões, podemos sim estar esperando por gatilhos de vendas. Caso dê gatilhos, nós entraremos vendendo. Caso não, esperaremos. Justamente porque essas duas regiões a níveis mais altos, né, a do 184 e principalmente a do 186, são as regiões melhores. E no momento, nós estamos já há 2 dias dentro de uma região de equilíbrio, onde o preço ele está na sua total eficiência, né? Que é essa do 177 ao 179 aproximadamente. Não chega aí nem a 2 mil pontos exatamente, na realidade, né? O que nós teríamos aí de possibilidades para amanhã? Deixa eu só tirar essa linha daqui, porque no momento ela mais atrapalha do que ajuda, né? Pessoal, é o seguinte, vamos tomar cuidado com a abertura amanhã. Caso esse mercado, caso esse índice, ele não abra já com gaps fortes aí, tanto de compras como vendas, mas ele abra dentro da região de fechamento hoje, deixa eu só diminuir o tempo aqui, para facilitarmos nossas leituras aqui de mercado. Caso ele abra dentro da região de fechamento, nós temos uma possibilidade de compras nessa região dos 177, 250, 500. E caso ele abra para cima, nós temos 2 pontinhos aqui. Nós temos a dos 178 mil e também a do até a região dos 178 e 400 aproximadamente. Então, se abrir muito em cima, podemos estar pensando já em venda dos 178 mil ou outra aqui na região dos 178, 300, no máximo 500. Então, são 2 pontinhos aí que poderão ser interessantes para vendas. Isso estou falando só de abertura, ok? Depois que o mercado abre e tal, que já está correndo, aí é outra história, né? O mercado ele muda a sua dinâmica. Hoje o que nós tivemos aí? Quem assistiu aí aos nossos vídeos, as análises de ontem à noite para hoje, possivelmente se deu muito bem. Nós tínhamos escrito no gráfico que essa região dos 178.500 aos 750 era uma região vendedora. E o índice só veio até aqui, essa região dos 178.650. Então foi uma puta de uma venda muito boa. Eu confesso que eu fiquei na pedra, porque eu esperei a venda lá nos 750 e o filho da mãe respeitou já a região do 500, né? Inclusive, para a abertura de mercado hoje, olha só que interessante, nós acertamos a mínima aqui na região dos 177 mil e também acertamos a máxima na região dos 178.500. Nós acertamos ontem à noite na leitura para hoje, tanto a mínima quanto a máxima, ok? Porque na abertura, esse índice ele já abriu dando essa compra aqui, dos 177 mil. Lá no grupo eu ainda falei, pessoal, essa região de 177 mil, ela já é região compradora, inclusive ela não deu nem 25 pontos, tá? E várias pessoas lá, vários participantes, alunos lá do grupo, já fizeram essa compra. Eu fui um mão de alface, confesso que eu esperei por essa venda aqui na região dos 177 e 500 aproximadamente, e aí eu acabei ficando na pedra nessa compra. Depois vi o preço subindo, eu pensei, entro, não entro, acabei não entrando mais, porque ele subiu muito rápido. E à tardezinha, nós tínhamos 2 compras aqui, que eu já havia passado para o pessoal do grupo, que era uma compra de reteste, nessa região dos 177,250
A realidade é que essa compra ela não chegou a pagar nem 400 pontos, nos tirou na proteção. E depois ele deixou um novo reteste. Vou mudar o tempo gráfico aqui. E depois o índice deixou um novo reteste aqui na região dos 150. Aí eu falei, olha, nós temos um reteste lá na região dos 177,250 para compras. E essa segunda compra, eu peguei ela no 150, no 177, 150. Foi uma compra muito bonita. Eu acabei fazendo parcial com 750 pontos. Depois o mercado ficou sambando muito na região. Além da parcial, um pouco depois, eu fiz a realização total com 750 pontos, porque o preço ficou sambando muito na região, não desenvolvia. Eu preferi fazer a realização total com 750 pontos, ok? E esse foi o nosso dia. Temos aqui possíveis regiões compradoras para amanhã. Como eu falei, né, a abertura temos que tomar cuidado, tem uma possibilidade de compras nessa região de 177 mil aqui, até o 500, principalmente essa região do 250 ao 500, né? Essa região dos 177 mil, ela continua compradora? Olha, sim, ela continua compradora, continua como região de defesa, porém é uma região que já foi muito testada. Essa região já foi testada 3 vezes. Então, nós temos aqui um outro ponto um pouquinho mais interessante, que é essa dos 176.500 a 750, que foi onde eu fiquei esperando hoje o preço, né? E fiquei na pedra. Ela é uma região intermediária, não é a melhor compra de todas, ela é apenas um pouco mais interessante do que a de 177 mil. E aqui abaixo, na região dos 176 mil, nós temos uma compra um pouquinho melhor, e também na região dos 175.500. Porém, a melhor compra que nós poderemos ter será exatamente essa aqui, dos 174.750 até os 175 mil, ok? Por isso que eu marquei aqui, olha, 175, 175.500 a 750, toda essa região é compradora, ok? Mas aqui pode constar até mesmo como a região dos 174.750. Então, é uma região tanto quanto extensa para estarmos procurando por compras, mas com essa total volatilidade que o mercado está tendo ultimamente, né, os pontos de entrada muitas vezes também são mais longos. Inclusive, falando de uma coisa bem interessante, né, esse mercado está aí há 2 dias que não corre nem 2.000 pontos, e isso hoje em dia é uma lateralização, né? Eu lembro que há alguns anos atrás o mercado andava aí 1.000, 1.500 pontos. Um dia de muita volatilidade, nós ficávamos muito felizes aí, porque ele andava aí 1.800 pontos, você falava, nossa, como o mercado andou hoje, foi maravilhoso. E hoje, 2.000 pontos, 2.500 pontos, o mercado não andou nada no mercado atual, está totalmente lateralizado, porque hoje nós temos candles aí de 1.000 pontos, 1.500 pontos, né? Às vezes o único candle chega até mesmo a 2.000 pontos. Então a dinâmica do mercado mudou muito. Muito bem, pessoal, vamos continuar falando aqui das nossas regiões compradoras. É o seguinte, deixa eu só trocar novamente aqui o tempo gráfico para facilitar a nossa leitura. É o seguinte, nós temos então aqui a região dos 175 mil, né, como região compradora. Depois, abaixo dessa, teremos a dos 173, 250, 500. E mais aqui abaixo, a dos 172.500 ao 750. O que acontece nessa região aqui é o seguinte. Após a região dos 172 mil ela ser rompida, o mercado, os vendedores tenderão a trazer o preço aqui para essa região dos 168 mil, ok?
É nessa região que os vendedores têm aí o seu alvo, e essa região também é uma região muito interessante, porque ela se torna também uma defesa dos compradores. E nós temos aqui os pontos, né, dos 169 mil como defesa, 170.250, 172.500 também, e essa do 173.250, 500, a própria do 175 que eu já havia falado agora há pouco, né? E as regiões vendedoras, nós já havíamos falado agora há pouco, mas vamos dar aqui mais um tapinha na situação. É o seguinte, pessoal, essa região dos 180 mil até os 180 e 750, ela ainda é uma região de defesa, ok? Porém, é uma região um pouco mais arriscada para estarmos vendendo, mas ainda assim é uma região validada, ok? E aí nós teríamos lá, né, dos 181 mil, depois a de 183.250, enfim, nós já havíamos falado sobre todas essas regiões, né, no começo do vídeo, e a outra um pouquinho mais interessante mesmo será só essa de 184.250 e depois a de 186 mil. Devemos tomar cuidado ao rompimento dessa região dos 180 mil. Por isso que eu estou até falando novamente sobre essa região, tá? Porque realmente quando romper essa região, por ela ser a última defesa dos vendedores, a tendência é que esse índice suba como um foguete. E aí tem que sair da frente, não adianta querer ficar vendendo aqui. As regiões aqui, os pontos de venda são muito pontuais, e nós só vamos vender dentro dessas regiões antes dos 186 mil apenas se tivermos gatilhos realmente muito bons vendedores, ok? Muito bem, pessoal, nosso vídeo aí de análise está chegando ao fim. Eu quero fazer aqui um convite, né? Se você que está assistindo aos nossos vídeos se identifica com o nosso sistema operacional, com as nossas análises, você está convidado a fazer parte do nosso grupo de operações, ok? Você será muito bem-vindo. Por gentileza, não esqueçam de um like, um comentário, se inscreva também, porque o nosso canal é um canal ainda muito novo, né? Esse projeto é um projeto muito novo, tem aproximadamente uns 3 meses, e nós temos muito espaço aí para crescermos ainda, ok? Muito obrigado então e até amanhã. Eu até estou encerrando aqui porque eu estou um pouco rouco. Ok, então, muito obrigado.